Graça e paz a todos, eu sou o reverendo Gilberto Rebouças e nós estamos para mais uma live para estudarmos a palavra do Senhor nosso Deus em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no texto de Gálatas, capítulo 5 e o versículo de número 22 e 23. Gálatas, capítulo 5, versículos de número 22 e 23. Gálatas, capítulo 5, versículos de número 22 e 23. Abra comigo a sua Bíblia. Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então nós vamos estudar hoje a palavra do Senhor nosso Deus. Bom dia, Júnior. Bom dia aos irmãos. Bom dia a todos. Então nós estamos aqui para mais um estudo da palavra de Deus. Deus abençoe, irmãos Lane. Deus abençoe a todos. Nós estamos para dar mais uma avançada. Hoje nós vamos estudar dois aspectos do fruto que sempre vão vir juntos. Aliás, o fruto todo vem junto, mas esses dois aqui são dois que se completam. É benignidade e bondade. Então nós vimos que o fruto do Espírito, também chamado de caráter cristão, porque são as marcas do caráter de Cristo, é um fruto só, mas com 9 aspectos, como uma laranja, que é um fruto só, mas que tem 9 gomos. Então nós vimos o seguinte, que esses 3 primeiros estão relacionados com Deus. Em primeiro lugar, dando prioridade. Então, o amor é o amor a Deus, a alegria é a alegria em Deus e a paz é a paz com Deus. Então, quando isso é acertado, então significa que nós amamos o próximo, amamos a nós mesmos, que nós temos alegria em Deus, alegria em nós, alegria por amar o nosso próximo. Significa que nós temos paz com o próximo, porque nós temos paz com Deus. Aí nós vimos que longanimidade, bondade, benignidade e bondade dizem respeito ao nosso relacionamento com o próximo. E aí nós temos a longanimidade, que é a macrotimia, que é o longo ânimo, é o pavio longo, né? E hoje nós vamos ver a questão da benignidade e da bondade. Então, vou mais uma vez repetir, hoje é 15/7, né? Hoje é quarta-feira, e nós estamos estudando, porque nos pediram para colocar isso. Então eu queria pedir dos irmãos aí se o som, o fundo musical tá alto ou se está normal. Então me ajuda. Então nós vamos começar a estudar. E hoje nós vamos ver 2 partes, que é benignidade e bondade. Benignidade vem de uma palavra grega krestos e significa gentileza, amabilidade, suavidade, doçura, docilidade e
ternura. Então, olha como essa palavra é rica. Então, Krestos, que a gente traduz por benignidade, pode ser traduzida por gentileza, amabilidade. A Bíblia a Bíblia NVI, ela traduz por amabilidade. Amabilidade, docilidade, ternura e suavidade. Então, quem é uma pessoa que tem isso? Obrigado, Ian, pelo feedback. Obrigado, Júnior. Então, qual é a definição? Então, já que nós podemos traduzir por gentileza, benignidade, nós podemos traduzir por amabilidade, docilidade, ternura e suavidade. Então, quer dizer que uma pessoa que é benigna, no sentido bíblico, ela é gentil, amável, doce, terna e suave. Certo? Definição. É um termo positivo. Plutarco diz que é muito mais difundido que a justiça. E ele dá a seguinte definição. Um vinho antigo se chamava Krestos, suave. O jugo de Cristo é Krestos, no grego, suave. Que quer dizer não roça, não arranha a garganta, nem incomoda, nem mortifica. A ideia geral é a de uma amável bondade. Certo? Então, ele vai comparar a benignidade como algo que não faz mal, mas só faz o bem. Né? Refere-se a uma disposição gentil e bondosa para com os outros. Né? Refere-se a uma disposição gentil e bondosa para com os outros. Aí eu coloquei aqui um contraste entre o que é benignidade e bondade. Já que muitas vezes na Bíblia, um termo é traduzido pelo outro. Benignidade se dá melhor traduzida por amabilidade. É a benevolência nas atitudes, uma virtude visivelmente social. Então, o que é benignidade é amabilidade, é uma benevolência nas atitudes, uma virtude visivelmente social. Então, no lidar com os outros, a pessoa é amável. Bondade é uma probidade da alma que aborrece o mal, uma honestidade definida de motivações e conduta. Então, enquanto a benignidade diz respeito ao que nós somos, a bondade diz respeito ao que nós fazemos. Certo? Então, a benignidade diz, eu sou amável. A bondade diz, eu pratico essa amabilidade. Certo? Outra que eu encontrei do Howard é assim, a bondade deve ser considerada como sendo mais ativa do que a benignidade. Então, a benignidade é uma qualidade passiva. A pessoa é amável, é boa, ela tem bons desejos. Mas se ela tivesse só bons desejos, se ela fosse só amável, mas se ela não agisse, isso ficaria no mundo do romantismo. Por isso que bondade e benignidade se completam. Porque uma vai completar a outra. Porque uma vai definir a outra. E aí, nós vamos ter... Então, bondade é ativa. É a prática do bem. Benignidade é uma qualidade passiva, é o que eu sou. Então, você já imaginou se na igreja nós tivéssemos gente com esse tipo de coisa mais? Então, nós vamos começar sobre benignidade. Ela permeia toda a vida cristã.
benignidade, que é essa amabilidade, essa doçura, essa ternura. Porque tem gente que é bruto, tem gente que a amabilidade ela vai nos ensinar a como se portar com os irmãos e com o mundo. Aí Paulo diz assim, que essa benignidade deve permear toda a nossa vida, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido. 2 Coríntios 6:6. Então ele diz que permeia toda a vida cristã, faz parte das virtudes cristãs. Então agora você já imaginou? Porque muita gente, por não saber que o fruto do Espírito é benignidade, é doçura, é ternura, é suavidade, ela não sabe como se portar, ela sempre que trata as pessoas, sempre que fala, e muitas vezes ela arranja um monte de inimigos na igreja, porque ela não sabe ela não sabe falar, ela não sabe se comportar. As pessoas muitas vezes vêm para a igreja e elas são brutas, né, ríspidas. E às vezes são pessoas maravilhosas, mas por falta de, às vezes, educação secular, educação do lar, ou porque nasceram em um lar assim, foram criados de forma ríspida. Tem gente que o tom da voz já é alto, então quando ele está falando, mesmo cheio de amor, a gente pensa que está brigando. Então o apóstolo Paulo vai nos dizer que o fruto do Espírito em relação ao próximo é benignidade. Carlos Tel, meu velho, que está longe, né? Gilberto, o nome bonito. Então, benignidade vai nos ajudar em tudo. Vai nos ajudar nas reuniões. Quando a gente tiver reunião e todo mundo estiver falando daquele tom já meio acalorado, né? Com fogo, mas que não é o fogo do Espírito, já começando a arder, o benigno é aquele que levanta-se e ele fala a verdade, mas sabe como falar. Porque quando a gente vai falar, tem o que, quando, como e onde. O que, como, quando e onde. O que é o assunto. Então tem assunto que você tem que saber quando falar. Tem o que falar. Né? Às vezes não dá para falar tudo. Você tem que falar pela metade, falar uma parte, depois você falar em outra. Falar uma parte diretamente para todo mundo, outra parte você fala só com a pessoa. Tem o como, que é o que faz a benignidade. Certo? Muitas vezes nós temos razões e a perdemos por falarmos rispidamente, grosseiramente. Porque a Bíblia diz que a palavra dura suscita ira, mas a palavra branda, a palavra do benigno, ela acaba com as contendas. Então, quando você estiver vendo as pessoas e ouvindo as pessoas com rispidez, pratique o fruto do Espírito, da suavidade, da calma. Levante-se, fale, mas fale de maneira calma. Mas para dizer a verdade, nós não precisamos nem gritar, nem sermos ríspidos, nem sermos ignorantes. E esta benignidade vai acabar com muitas das nossas divergências, certo? Com muitas brigas no lar, no emprego. Então você já imaginou se a pessoa for sempre suave? Suave não é sinônimo de fraqueza. Você pode levantar-se para dizer uma grande verdade, dizer irmãos. Aí você vê que a reunião está pegando fogo, aí você diz que a graça, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja aqui com você. Já começou a desarmar as pessoas. Você diz, eu queria dizer para os irmãos que eu os amo a todos, antes de entrar no assunto. Há uma briga entre o pastor e a igreja, querem crucificar um irmão, aí tá todo mundo, e o irmão já está de sangue quente, o pastor também, ou um obreiro com o outro.
Aí você diz, eu queria lembrar os irmãos que o fruto do Espírito é benignidade. E que nós nessa reunião, eu queria pedir que nós nos tratemos com benignidade, que nós não esqueçamos que nós somos cristãos. Então você disse a verdade, mas não precisou dizer, eu vim aqui, porque aí você já perdeu. Você colocou mais lenha na fogueira. Aí Paulo vai dizer que a benignidade é uma das características dos servos de Deus. Ou seja, uma das coisas que você olha num servo de Deus não é se ele fala língua estranha ou não. Eu acredito em línguas e falo. Mas ele diz assim, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade. Humildade, mansidão e longanimidade. Colossenses 3:12. Então você já imaginou? Uma pessoa benigna, ela só ganha amigos. Uma pessoa doce, suave, amável, só ganha amigos. Você é amável com todo mundo. Você diz, olha, você é importante para mim. Você é uma pessoa maravilhosa. Certo? Então todo mundo começa a simpatizar com você. Porque tem gente que na hora que ele vai falar, as pessoas já estão indispostas para ouvir, porque ele não é amável. Porque mesmo ele falando verdades, coisas utilíssimas, mas a maneira como ele fala, ele erra. E erra muito. E ele nem sabe. E o pior é que a pessoa que não tem a benignidade, essa amabilidade, essa ternura, certo? Ele pensa que todo mundo está errado e ele está certo. Que ele diz a verdade e ninguém acredita. Mas é o que a gente diz e como a gente diz. E quando a gente diz, certo? Tem a hora certa. Tudo tem a hora certa. Tem coisas que você deve dizer em público. Tem coisas que você deve dizer em particular. Mas tudo tem o como você diz. As palavras que você usa. O tom de voz que você usa. Então o amável o benigno é amável, é terno, é suave. Sem, contudo, ser frouxo. Ele diz a verdade. Ele relata o problema, mas ele relata não com rispidez, não com brutalidade. E aí ele começa a conquistar as coisas. As pessoas começam a ouvir. Tem irmãos que estão sofrendo na igreja. Sofrendo. Por quê? Porque eles só falam gritando. Porque eles são meio brutos. Eles não têm esse tato, essa amabilidade, essa benignidade. E aí ele às vezes preparou um sermão bonito, ele tem uma visão espiritual muito boa, ele conhece as realidades da igreja, ele tem ideias maravilhosas, só que ele não consegue passar isso adiante, porque ele não sabe como. E todas as vezes que ele vai fazer, o que acontece? Ninguém escuta. E aí ele diz, ninguém me ouve, porque ele não sabe falar com ternura, com doçura. Ele sempre perde a cabeça. Então, quando ele vai pregar, todo mundo já pensa no celular, já pensa em outra coisa. Então, solta o corpo ali. Quando ele vai dar uma opinião, todo mundo fica assim, amém, amém, amém. Então, nós precisamos fazer um autoexame e ver assim, como é que eu estou? Será que eu estou sendo benigno? Será que eu estou sendo suave? Será que eu estou sendo terno? Será que eu estou praticando a amabilidade? Porque com a amabilidade, meu irmão, você vai conquistando os irmãos. E aí, depois que você conquista, e você diz qualquer coisa para ele, e ele vai te ouvir, porque ele sabe que você diz com amor. Benignidade procede de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo diz a Tito. Ele diz, mas quando apareceu a benignidade de Deus,
mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens. Então, a benignidade, isso não é algo que você aprende, é algo que o Espírito Santo produz. Então, é possível que uma pessoa da sua própria personalidade já seja bruta, já seja assim, meio truculento, que queira impor sempre suas ideias ou o que é certo de forma ríspida. Mas quando essa pessoa se torna alguém que tem comunhão com o Espírito Santo, que é cheia do Espírito Santo, ela vai começando a se tornar amável. Ela vai começando a se tornar doce. As pessoas vão gostando de conversar com ela. Ela cumprimenta as pessoas, ela trata com doçura, ela elogia. Meu. Você diz assim, olha, irmão, eu amo você em Cristo Jesus. Você chega e diz assim, tá bonito, tá bonita. A pessoa começa a se sentir gente perto de você. Você é terno, você é amável, né? Você diz, oi, como está? Prazer encontrá-lo, prazer estar contigo. São coisas pequenas que faz você cair na graça do povo. E aí você não é mais hostilizado, segregado, você é do meio. Vou dizer de novo, existe muita gente sincera, com ideias maravilhosas, consciente da palavra de Deus, mas que infelizmente o seu modo, a sua maneira de expressar, joga por terra todas as ótimas ideias, as boas pregações, a convivência com os irmãos, a convivência no trabalho, porque é ríspido e acha que nasceu assim, vai morrer assim. Então nós temos que ver como é que nós estamos comunicando, como é que nós estamos nos interrelacionando com as pessoas, se nós estamos sendo ternos, amáveis. E quando você chega para alguém e diz assim, bom dia, como está? A pessoa já começa... Você diz assim, você manda no WhatsApp assim, olha, eu me importo com você, você é especial para mim. Aquilo já motiva a pessoa já começa a ficar assim, às vezes ela está até com raiva, ela já se desarma. Então, benignidade é maravilhoso. Então, o grande problema é saber, nós estamos sendo benignos, porque Deus é benigno. Porque Jesus, quando falava, Jesus nunca falava gritando. Jesus dizia assim, vinde a mim todos vós, que vocês já estão acostumados a ouvir, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus chegava para as pessoas e dizia assim, venham a mim, vocês que estão cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. O jugo era o conjunto de doutrina de um rabi chamado Jesus Cristo. Ele diz, tome a minha doutrina, siga o meu ensino, e você vai encontrar descanso para a sua alma. Então, quando a pessoa encontrou descanso para a alma, ela não está mais irritada, ela não é mais grosseira. Então, cabe a cada um de nós perguntar a alguém, porque às vezes nós não percebemos isso. Nós fazemos coisas sem perceber. Então, você pergunta ao seu filho, porque criança é honesta. Um dia eu estava pregando numa comunidade, eu estava pregando num bequinho assim, botei as caixas de som, e aí pregando, depois eu saio, vou cumprimentar as pessoas, eu digo boa noite, aí o homem saiu, todo assim, uma criancinha, boa noite, como é que está o senhor, Jesus te ama. Nas minhas, quando eu coloco as mensagens lá, eu boto assim, Jesus te ama, e aí o meninozinho disse, papai não gosta de crente. Ele ficou todo errado. Eu disse, mas Jesus gosta dele. Então, a nossa igreja, nós começamos vizinho a um bar.
E quando eu ia para o culto, né, eu passava no bar, e a turma tudo bebendo, né, vizinho, e boa noite, como é que vão os senhores? Como é que vai? Pastor. E, por incrível que pareça, era um bar social, tinha autoridade lá que você nem imaginava. E um amigo chegou e disse, pastor, eu sou coronel. E ele disse, olha, eu gosto do seu jeito. O senhor chega aqui, e eu cumprimentava o dono do bar, cumprimentava o cara. Eles ficavam até errados, assim, pastor, mas cumprimentando a gente aqui que está tudo bebendo. Ele disse, não, eu vou orar por vocês. Então, ali o pessoal do bar nunca me deu trabalho. Às vezes o pessoal dá trabalho à igreja porque o pastor, porque os irmãos passam e ficam mandando queimar. Queima, Jesus. Cambada de cachaceiro. Por que você não passa e é gentil, bondoso? Dá pelo menos um folheto, uma boa noite. Não faz mal ninguém não. Não cai a mão, não cai a língua. Certo? Seja amável no seu discurso. E pergunte para alguém que você confia assim, meu irmão. Fale a verdade aí para mim. Seja sincero. Porque quando eu era na mocidade, tinha uma moça muito espiritual, que a gente era líder de mocidade, ela sempre, ou era ela ou era eu, né? Chamava-se Ritinha, não sei onde a Ritinha anda. Rita de Cássia. Rita, se você estiver me ouvindo aí, eu gostaria muito de falar com você. Você é uma bênção do céu. Tem o Gilberto Ferreira, o Eloy, é uma turma da mocidade muito maravilhosa. E naquela época, né, a turma da mocidade era uma turma muito crente, então o povo falava sempre de forma benigna, né? Então era sempre para você falar com amor. Então tem que saber como você vai falar, o que você vai dizer e como dizer, não é só dizer. O púlpito não é lugar onde você chega e solta os cachorros nos outros. E aí o que aconteceu? Né? Eu cheguei para a Rita de Cássia, que ela é muito inteligente, e a gente chamava ela carinhosamente de Ritinha, hoje ela já é uma senhora casada. E eu disse, Ritinha, faz o seguinte, você vai me examinar e eu vou te examinar. Quando eu estiver fazendo coisa errada, você me avisa. Quando você estiver fazendo coisa errada, eu vou te avisar. Então, se você pregar errado, eu te aviso. Se eu pregar, se eu falar errado. Então a gente ficou um ajudando o outro. Agora tenha cuidado, não vai pedir para o fofoqueiro não, porque senão o fofoqueiro diz para todo mundo. Certo? Então, peça alguém, porque às vezes você está sendo mal entendido por causa das suas maneiras, do seu jeito, da sua falta de benignidade. Você é uma pessoa boa, maravilhosa. Mas ninguém vai alcançar o mundo de forma grosseira, ríspida. Ninguém. Ninguém vai conseguir que uma igreja nos escute, ninguém vai conseguir que o patrão nos escute, ninguém vai conseguir que as pessoas ouçam os nossos conselhos de forma ríspida, sem benignidade. Aí tem a bondade. A bondade é a parte ativa. Então, benignidade é como eu falo. A bondade é o que eu falo. A benignidade é como eu sou. A bondade é o que eu faço. Então, a definição, a etimologia primeiro. Ela vem do grego agatocínio, e significa bondade, generosidade, benevolência. É mais ampla, a mais ampla expressão da bondade define-se como a virtude equipada para cada momento. Então, é a benignidade preparada para agir. É aquele soldado pronto para agir. Eu assisti um filme no 10, segunda-feira, que eu acho que se você assistiu, você viu.
se a igreja fizesse filmes como aquele, nós íamos ver coisas tremendas. Se você assistiu, era o filme de um rapaz completamente perdido na vida, expulso de casa, preso, e que um dia encontrou alguém que deu a ele uma chance de recomeçar, que foi bondoso com ele, que praticou a bondade e mudou a vida deste rapaz. Então nós estamos falando muito hoje. Hoje o cristianismo fala muito e age pouco. Bondade é a benignidade em ação. É você dizer assim: rapaz, eu sou terno, eu sou suave, eu sou bondoso, então agora eu vou praticar o bem. Aí geralmente a ideia que se tem, principalmente na sociedade sem Deus, é que a bondade, quem é bom não é severo. Que a pessoa, eles confundem bonachão com bom. O que é o bonachão? É aquele, tá tudo bem, tá vendo o mal e tá tudo bem. É o pai que não corrige o filho. É o pastor que não corrige a igreja. Pastor, não há conflito, não, amigo. Corrigir é uma coisa. O como corrigir é diferente. Vou dar um exemplo. Você chega para a pessoa e você sabe que ela está mentindo, está roubando. E você vai e diz: olha, você está pensando que nessa igreja aqui é o quê? Aqui, quem é mentiroso é rua, porta da rua é serventia da casa. E aí a pessoa pensa que está corrigindo. Está com a palavra dura, pode ser que o outro dê uma cadeirada nele. E é por isso que você vai ver por aí tantas reuniões que acabam tudo voando. Cadeira voando, mesa voando. Agora eu não vou dizer, porque tem coisas que aos santos não convém dizer. Algumas reuniões que eu já vi, certo? Então, o que acontece? Você pode ser severo sem ser bruto. Você pode chegar e dizer: meu irmão, quero ter uma conversa com você. Você é especial para Deus, é especial para mim. Mas, veja como é que Jesus fazia. Jesus dizia assim: conheço o teu amor, tua perseverança, tuas últimas obras são mais que as primeiras. Mas, entretanto, tenho porém contra ti. Então o bondoso é aquele que chega e diz assim: olha, quero dizer uma coisa. Você é membro dessa comunidade. Suas atitudes, elas refletem nesta comunidade. Então, o que você faz respinga em nós. Macula o nosso testemunho. E tudo que nós não precisamos é de alguém que macule. E eu espero que o meu irmão repense nas suas maneiras de agir. Então você está sendo duro, só que não está sendo bruto, é diferente. Aí você chama a atenção e você diz: olha, apesar de nós o amarmos muito, nós estamos dando uma chance para que o irmão mude. Mas caso o irmão não mude, nós teremos que tomar providências mais severas. E eu não quero fazer isso. Eu espero que o irmão mude. Então você é severo, mas não gritou. Mas não arrumou um inimigo. E você expôs para ele, ele está claro de que você é amável, mas não é bonachão. Mas não passa por cima das coisas. Agora, não precisa ser bruto para dizer a verdade. Não precisa ser bruto. E muitas vezes a pessoa espera a oportunidade para destilar sua brutalidade. A pessoa está cheia de raiva. E aí ela está doida para receber a oportunidade. Quando ela recebe a oportunidade, aí ela destila toda a sua rispidez, toda a sua brutalidade em cima do coitado dos irmãos. Lembre-se, eles foram ali
saíram de suas casas para ouvir a voz de Deus e não o nosso desabafo, e não as nossas indiretas, e não as nossas mágoas. Por isso eu prefiro não saber das coisas das igrejas onde eu vou pregar. E tenho muito cuidado quando eu sei, porque senão a pessoa, mesmo você sendo usado por Deus, a pessoa pode pensar que você, pelo fato de saber. Então, a bondade não elimina a severidade. Aí assim, considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Quer dizer que Deus é bom, mas também é severo. Certo? Para com os que caíram, severidade. Então, para quem é que Deus é severo? Para com quem caiu. Caiu, meu irmão, não cai. Chama para as conversas. Certo? Chama para as conversas. Se uma pessoa erra com você, chama para as conversas. Porque o grande problema é esse. A pessoa não aplica severidade na hora certa. Quando vai tentar se impor, já é tarde. É assim, o marido quis bater em você, mulher. Você chama ele na hora. Depois que ele passou, ele se acalmou, ficou quieto, você diz assim, olha, essa é a última vez que você tentou me bater. Primeira e última. Não, mas depois de você ter apanhado um ano, não adianta mais, filho, já se acostumou. É o filho que desobedece. Você fala, não, você chama e diz, olha, seu prazo acabou. O saco que eu tinha de engolir seus sapos encheu. Então agora, ou meu filhinho anda direito, ou o papai e a mamãe vai tomar providências. É o patrão que grita com você e ele humilha, e você diz assim, patrão, tudo bem, tudo bem. O senhor já ouviu falar em assédio moral? Como é? Assédio moral é quando um patrão, um chefe, em virtude do seu cargo, ele tenta nos humilhar. Então eu posso entrar com um processo contra o senhor. Então eu espero que essa seja a última vez. Então você foi severo. Então a Bíblia diz assim, considera, pois, a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade. Mas para contigo, benignidade, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado. Então Paulo diz, olha, Deus por um lado é severo, por um lado é benigno. Ele é benigno para quem anda certo. Porque é assim, tem gente em casa que vive errado. Tem filho que vive errado. E tem filho que vai para a escola, estuda, trabalha, ajuda o pai e a mãe. E o filho que vive errado fica com raiva, porque o pai e a mãe são benignos com esse e duro com esse. Se bem que muitas vezes não é assim. Eu já vi filhos que dizem, pastor, acho que eu vou fumar maconha, acho que eu vou beber cachaça, porque lá em casa o pessoal só dá valor à turma lá que está errada. Certo? Então, o que acontece? O que acontece é que muitas vezes a pessoa, então o pai e a mãe, a pessoa quer ser tratada benignamente se ela vive no erro. Se ela vive no erro, a pessoa deve chamar e dizer, meu filho, não é esse o caminho. Não é esse o caminho. Se um membro anda no erro, o pastor, a direção da igreja tem que chamar e dizer, olha, que igreja não é só pastor. O pastor não pode tomar decisão só. E nem deve. Isso é o que se chama de governo monocrático. É de um só, é um toma decisão. E quando há um só tomando decisão, meu irmão, está sujeito a erro. Porque o homem, por mais sábio que seja, está sujeito a erro. Ele sempre precisa de uma direção, de uma liderança plural, de um colegiado, de uma liderança que possa dar opinião e ter voz. E ter voz. Certo? Isso não quer dizer que a liderança vai mandar no pastor. Mas significa que o pastor vai ter contraponto, vai ter outras ideias. Onde ele vai dar uma opinião e o irmão vai dizer, pastor,
todo respeito, eu penso assim, o que você acha? Tem uma segunda opinião. Aí ele diz, é mesmo. E muitas vezes, quando o pastor é humilde, um servo de Deus, ele diz, irmão, sabe que a sua opinião foi melhor que a minha? Porque ele é benigno e bondoso. Então, a bondade de Deus, que é a benignidade na prática, ela elimina a severidade. Então, Deus é severo com quem caiu, mas é benigno com quem está em pé. Então, a gente deve sempre motivar e elogiar quem está em pé. Quem anda direitinho, quem anda no caminho certo, sempre incentivar. Quem anda no caminho errado, quem pratica coisa errada, a gente deve dizer, vem cá, meu filho. Para que a pessoa veja que a bondade não elimina a severidade. Que Deus não é um Deus só, porque é esse o Deus que se passou para a humanidade. A humanidade, ela fez uma leitura de Deus. E ela escolheu só aquela parte da benignidade. Quando a Bíblia diz, Deus é amor, Deus é longânimo. Isso eles têm decorado. Aí você diz assim, quem é Deus para você? Pai. E como é esse Pai? Amoroso, maravilhoso. E o que você acha da justiça de Deus? Principalmente a justiça retributiva. E a pessoa nem sabe o que é. Certo? E muitas vezes na nossa vida é assim. Nós temos só um lado. Ou a gente é duro demais ou é bom demais. E Deus é um ser equilibrado. Certo? O que se espera de um cristão? Certo? É que seja cheio de bondade. Eu próprio, meus irmãos, diz Paulo, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade. Cheios de bondade. Cheios de todo conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Quando você é bom, você pode admoestar mutuamente, pode praticar mutualidade. Pastor, o que é isso? Mutualidade vem da palavra grega aleluia, certo? Que quer dizer uns aos outros. Sempre tem assim, amai-vos uns aos outros, admoestai-vos uns aos outros, certo? Perdoai-vos uns aos outros, que eu vou fazer aqui também uma reflexão sobre isso, sobre mutualidade. Então Paulo diz, olha, vocês estão cheios de bondade, cheios de conhecimento, então para você admoestar o outro, você tem que primeiro ter bondade. Ninguém vai receber seus conselhos, por mais que sejam perfeitos, se você não for bom. Cheios de todo conhecimento, podendo admoestar Então, quando você é bom para com as pessoas, você pode chegar lá e falar aquela famosa palavra, dar um toque, dizer, fulano, eu vim dar um toque. Só que tem gente que não quer escutar, que não quer admitir. E quando a gente vai falar, elogio a gente faz em público. Quando a gente tem uma coisa que não é elogio, a gente fala em particular e com bastante tato. Eu não esqueço uma serva de Deus, já está no céu, chamada irmã Rita. Ela um dia passou no frigorífico que eu tinha e ela me pediu para vendê-la um quilo de frango, porque ela tinha ido trabalhar e a mulher resolveu não pagá-la e ela não tinha o que levar para os 2 filhos, o Johnny e a Rita. Acho que o nome da menina é Rita. É Cleide. Irmã Rita é uma pessoa que já está no céu, morreu muito nova. E eu tinha, desde criança, o hábito de dizer veve. Tem gente aqui que veve. Então, no começo da igreja, foi a primeira igreja que eu estava pastoreando, era um monte de rapazinhos. E essa senhora foi lá e eu disse, não, mas tudo bem, eu vendo. E aí preguei o evangelho para ela, ela ouviu, chorou, me contou a vida dela, eu orei por ela, ela se converteu. Uma das melhores ovelhas que eu já tive. E aquela mulher um dia chamou-me no canto e disse, pastor,
Quem sou eu para falar alguma coisa para o Senhor? Já começou com a benignidade. E ela analfabeta. Ela disse, olha, pastor, eu sou analfabeto. Mas eu queria dizer para o Senhor que não é veve, é vive.